O mar parecia respirar junto comigo quando a estrada terminou na entrada de pedras que levava ao farol. O vento trazia sal, ferrugem e um assobio antigo, como se o mundo sussurrasse histórias guardadas sob camadas de bruma. Eu, Bianca, desci do carro com um envelope dobrado no bolso do casaco, a carta do cartório confirmando a herência de uma mansão e a torre luminosa que eu só conhecia de fotografias amaravadas. O céu, pesado, derramava uma claridade turva sobre a colina. Lá em cima, a construção branca, maculada por musgo, me observava com um olho de vidro, a lanterna apagada. Bem-vinda? Disse o vento, ou talvez minha própria inquietação. Antes de cruzar o portão, ergui o celular e gravei um recado curto para as pessoas que me acompanham nas histórias que escrevo. Se essa atmosfera te prende, inscreva-se no canal, curta este capítulo, comente como o som do mar te faz sentir e compartilhe com alguém que ama romances sombrios. Isso mantém nossos contos vivos e ajuda essa narrativa a alcançar mais corações. Guardei o aparelho. O portão rangeu, a ferragem gemeu e meu corpo avançou como quem aceita um pacto. A porta principal abriu depois de 3 batidas hesitantes. Um corredor largo me recebeu com cheiro de madeira úmida, cera antiga e algo floral, quase imperceptível, como se alguém tivesse borrifado perfume há muitos anos e ele permanecesse preso às paredes. O papel de parede, desgastado, mostrava figuras de ramos e pequenas andorinhas. Tapetes gastos inventavam caminhos, e um quadro inclinado de uma mulher de vestido longo dominava o saguão. O olhar, de um azul quase metálico, parecia seguir cada passo. "Você chegou cedo", disse uma voz serena. Virei o rosto. Na penumbra do hall, uma mulher alta, de postura impecável, nos 50 anos, me examinava sem pressa. O cabelo escuro, puxado para trás, realçava maçãs do rosto firmes, lábios que pareciam conter segredos, mãos calmas apoiadas na barra do casaco de lã. "Érica." "Estrada livre", respondi, afastando uma mecha do rosto. "Você é?" "A zeladora", completou com um aceno breve. "Cuido da casa, dos jardins e da torre." Era o desejo da antiga proprietária. Olhei para o quadro, o nome gravado na pequena placa de latão sobre a tela. Rebeca. Senti uma pontada inexplicável no estômago, como se as letras tivessem som. Rebeca. Um nome que entrava pelos ouvidos e tocava um lugar que eu não sabia nomear. "Posso levar suas malas para o quarto da ala sul?" disse Érica, já se movendo. "A chuva vai desabar qualquer momento." Segui seus passos pelos corredores, notando quadros marinhos, prateleiras com conchas, um piano fechado, fotografias em preto e branco. Por onde passava, a casa soltava micro-ruídos, um estalo de madeira, o suspiro dos vitrais, a arranhadura de galhos na janela. Meu coração batia rápido, feito pássaro preso. "Você conheceu?" Parei a frase no meio, como se a curiosidade fosse uma criança indelicada. "E quero dizer, conviveu com ela?" "Muitos anos", respondeu empurrando uma porta que rangeu como um violoncelo. Rebeca sabia ouvir o mar. Sabia ouvir pessoas também. O quarto dava vista para a falésia. Uma cama de ferro, alta, com colcha marfim, tomava o centro. Uma penteadeira oval refletia a janela aberta e a língua cinza do oceano. O cheiro floral apareceu de novo, como se alguém tivesse acabado de atravessar o espaço. "Se precisar de chá", tocou o batente com a ponta dos dedos. "Estarei na cozinha. O farol exige manutenção à noite se o vento virar." Assenti. Ela sumiu, carregando consigo um roçar de lã. Fiquei sozinha com a cama, o espelho e a presença silenciosa da tela do corredor, que a mente insistia em trazer de volta. Rebeca. O nome circulava na cabeça como uma maré. Desfiz a mala devagar. Uma caixa pequena, embrulhada em pano, repousava entre as minhas roupas. Achei-a no escritório do meu pai, semanas antes, junto da carta do advogado. Dentro,
um chaveiro com miniatura de âncora e uma chave antiga, comprida, que parecia mais enfeite do que ferramenta. Encaixei a chave no bolso do casaco apenas porque algo em mim gostava do peso. A tarde escureceu ao meio-dia. Nuvens fecharam o céu e o primeiro trovão quebrou o horizonte em duas metades. Acerquei-me da janela para ver a torre, que se mantinha muda, sentinela de pedra. De repente, um lampejo, não do céu, mas da lanterna, tão rápido que poderia ter sido fabricado pela minha imaginação. Pisquei. O vidro continuava cego. A pele, porém, arrepiou como se mãos invisíveis tivessem passado por ali. Desci as escadas procurando a cozinha. O corredor se prolongava em uma espécie de labirinto. Encontrei uma biblioteca pequena, com mesas de leitura, uma lareira fria e um relógio parado em 3h15. Folheei lombadas, navegação, cartas náuticas, poesia. Um caderno sem título repousava sobre a mesa, com páginas quase vazias, exceto por uma linha escrita em tinta azul. Quem escuta a espuma, escuta histórias. A caligrafia inclinada, firme, me fez pensar em cartas antigas. Encontrou o salão de leitura. Érica surgiu à porta, silenciosa como uma onda que chega sem espuma. A lareira ainda funciona. Esse caderno é de... Ergui a página com cuidado. Rebeca escrevia quando o mar também escrevia, disse com um meio sorriso que não alcançava os olhos. As páginas vinham quando precisavam vir. Você fala dela como se ainda estivesse aqui. Casas antigas não obedecem calendários, respondeu, e por um instante o sorriso sumiu por completo, deixando um contorno sério. Nem pessoas. A cozinha era ampla, de azulejos brancos e mesa comprida, com marcas de faca. Uma chaleira chiava no fogão e tigelas com ervas secas perfumavam o lugar. Capim-limão, hortelã, folhas que não reconheci. Érica preparou uma infusão âmbar e empurrou uma caneca na minha direção. O líquido aquecia as mãos, o aroma subia como lembrança. Sentei, e ela se apoiou no balcão, estudando minha reação. Você não veio antes, disse sem acusação, apenas constatando. Não sabia que tinha esse lugar, confessei, soprando chá. Minha família sempre foi rasa com histórias. Quando meu pai morreu, encontrei a carta do advogado. Fiquei semanas sem acreditar. A casa acredita em você, falou, como quem recita uma regra da maré. Do contrário, não a receberia com estrelas acesas nas paredes. Ri, achando que era brincadeira. Ela não riu. Preferi mudar de assunto. E o farol? Ainda funciona? Quando precisa, respondeu. Às vezes a neblina chama, às vezes o silêncio chama mais alto. E Rebeca? O nome saltou e senti carmim no rosto. Desculpe, talvez eu esteja invadindo. Pergunte, disse Érica, cerrando as sílabas com doçura. A casa responde quando a pergunta é feita com respeito. Quem ela era? A zeladora deixou as mãos em repouso sobre a mesa, dedos longos, unhas curtas. Um raio cortou a janela e o trovoado chegou logo depois, como passo pesado. Uma mulher que amava horizontes, respondeu finalmente. Tinha fascínio por coisas que começam quando todos acham que terminaram. Conheceu este lugar jovem, lutou por ele, perdeu e retomou. Morreu cedo, dirão alguns. No tempo certo, diria ela. O silêncio entre nós se encheu de água. O barulho do telhado recebendo chuva ecoava pelos azulejos, pelas panelas penduradas, pelos porta-talheres. Eu bebia devagar, sentindo um calor que não vinha apenas da caneca. Érica me olhava de modo direto, porém não invasivo. Havia ali uma compostura que fazia parecer que cada frase fora pesada antes de nascer. E ainda assim, algo nela me puxava, como se costurasse a tensão com linha de seda. Posso visitar a torre? Perguntei, quase sem voz. Depois do temporal, assentiu. O degrau 15 costuma ser traiçoeiro quando molhado.
E você ainda não conhece a chave certa. Dei um sobressalto involuntário, lembrando da âncora metálica no bolso do casaco. Não falei nada. Ela me entregou um prato com fatias de pão tostado e manteiga escura com sal marinho. Coma, Bianca. Casas, faróis e mares exigem energia. Comi. O sabor tinha fumaça, leite e um brilho salgado que acordou minhas papilas. A chuva engrossou, o vento fez o velho relógio vibrar. Senti o coração no lado esquerdo pedindo cautela e o lado direito pedindo rumo. Não sabia ainda em qual bússola confiar. Subi de volta quando o céu começou a aliviar. Abri as janelas do quarto e um ar frio invadiu tudo, levantando a cortina, mexendo a colcha, dançando nos frascos vazios da penteadeira. A vista para a falésia me fez lembrar de fotografias que nunca tirei, gaivotas recortando cinza, ondas mordendo rochas, a torre recortada, coisas que só se fotografam com o peito. No corredor, parei diante do retrato. A artista captara em Rebeca uma serenidade orgulhosa, um queixo decidido, um sorriso contido. Os olhos, esse azul metálico, pareciam esperar um gesto meu, como se eu estivesse atrasada para algo que não sabia que havia. Era um olhar assim. A voz de Érica soou atrás de mim, macia e súbita. Quando ela decidia escutar além do que todos ouviam. Você sempre aparece sem ruído? Falei com uma risada nervosa. O mar ensina. Em certas horas, barulho afasta o que precisa ser notado. Ficamos lado a lado, mirando o retrato. Senti o perfume floral, leve, agora mais próximo, quase encostando. Havia calor humano entre nós, embora nenhum toque. O corredor parecia estreitar, forçando proximidade. Era uma arquitetura pensada para conversas sussurradas, para segredos que não cabem em salões amplos. Ela escreveu para você? Perguntei, sem saber de onde a coragem veio. Escreveu para si mesma e para o mar. Alguns bilhetes ficaram, outros o vento levou. Posso ver? Quando a casa achar que é a hora, não antes. A franqueza não era hostil, era um cuidado. Uma moldura para evitar que eu tropeçasse em algo que eu não estava pronta para suportar. Agradeci apenas com um gesto. Seguimos então até uma sala menor com janelas voltadas para norte. As paredes guardavam fotografias antigas do farol aceso, pescadores posando com redes, mulheres de vestidos escuros segurando guarda-chuvas. Entre as imagens, uma moldura vazia, como se a fotografia tivesse sido removida, fugido ou nunca existido. E isso? Apontei. Um lugar para o que não se deixa prender, disse. Às vezes, precisamos admitir que certas memórias não cabem na parede. A noite caiu com pressa. Lâmpadas amareladas iluminaram alguns pontos da casa, deixando sombras macias onde a escuridão fazia pregas. O rumor do mar cresceu e pés de água bateram nas rochas. Voltei ao quarto, lavei o rosto, troquei de blusa, toquei a chave no bolso como se fosse amuleto. Quando me inclinei sobre a penteadeira, as luzes tremularam. Por um segundo, no reflexo oval, jurei ver outro contorno atrás de mim, cabelos soltos, vestido leve, um sorriso tênue, quase triste. Virei rápido. O quarto tinha apenas minha respiração, o sussurro da cortina e o estalo do forro. Sentei na cama e tentei rir da própria imaginação. O viso não veio. Abri a caixa do chaveiro para tocar o metal em forma de âncora. O objeto estava morno, como se tivesse ficado exposto ao sol, embora o dia mal tivesse alcançado a tarde. O peso na palma me trouxe uma lembrança sem origem. Mãos outras segurando a mesma peça, unhas curtas, pele fria, voz baixa. A chave certa não precisa procurar a fechadura reconhece. Som. Palavra sem dono. Uma frase que eu jamais ouvira, mas parecia antiga no meu vocabulário. Talvez por isso eu tenha saído do quarto como quem segue um chamado. O corredor estava escuro, iluminado apenas por uma lâmpada no fim,
perto da escada que levava ao pátio. Desci com cuidado, sentindo sobre as solas um ressoar metálico. O saguão, com seu quadro azul, observava. O perfumado floral retornou firme, como se ficasse mais nítido quando eu andava em silêncio. Cruzei a porta dos fundos, alcancei o pátio de pedras molhadas e o vento rasgou uma mecha do meu cabelo, jogando sal nos lábios. A torre crescia ao lado, altiva. A porta de ferro, baixa, tinha um miolo ovalado que aceitava chaves longas. Você ainda não conhece a chave certa, dissera Érica. Toquei o bolso. Senti culpa, senti coragem e senti uma espécie de alegria ansiosa que me deixou mais alta. Encaixei a âncora no miolo. Não houve resistência, nem clique. A porta se abriu com uma docilidade que me surpreendeu, escondendo um hálito de óleo, poeira e maresia, quase doce. Dentro, degraus estreitos se enrolavam como concha de caracol. Subi sem olhar para trás, os dedos roçando a parede úmida, a respiração acompanhando o ritmo da subida. No degrau 15, sim, exatamente o maldito 15, escorreguei o calcanhar e uma mão me segurou firme pelo cotovelo. Eu disse, a voz de Érica nas minhas costas, firme e baixa, que esse degrau é traiçoeiro. Quase saltei de susto, mas o susto tinha um corpo quente segurando o meu. O toque, breve, porém incontestável, percorreu minha pele como brasa sob neve. Como ela chegou tão rápido? Quanto tempo eu levara? A lanterna do lado externo estourou um lampejo e um círculo pálido riscou a neblina. A mão de Érica soltou devagar. O espaço entre nós ficou povoado por algo que não tinha nome. Medo, desejo, reconhecimento? Eu tentei me explicar e falhei. E achei que podia. Pode, ela respondeu, não severa. Desde que reconheça que a torre tem suas vontades. Fiquei um tempo ali parada, recobrando fôlego. Subimos juntas, agora com passos sincronizados, em silêncio que não era vazio, e sim cheio de escuta. A cada volta, a respiração se ajustava, como duas músicas que descobrem um compasso comum. Quando alcançamos o topo, o vento nos abriu os casacos. A porta de metal rangeu e entramos na sala da lanterna, um círculo de vidro emoldurando o mundo. Lá embaixo, o mar parecia um animal antigo, avançando e recuando, paciente. A grande lâmpada no centro descansava como um coração de luz. Ao lado, um painel com botões, manivelas, engrenagens. Érica fez um gesto que poderia ser convite, poderia ser aviso. Eu me aproximei, sentindo a pele do rosto ficar fria e os olhos querer água. Rebeca vinha aqui de madrugada, disse ela finalmente. Quando todos dormiam. Dizia que a luz contava histórias melhores com pouca plateia. E você? Eu fazia a manutenção, respondeu ela, virando o rosto para mim. E aprendia a ouvir. Ficamos tempo demais ali para medir. O vento formava um coro e a lanterna devolvia nossa imagem 2, 3 vezes, distorcidas, multiplicadas, como se cada gesto ganhasse ecos. Sem tocar, eu podia sentir a presença dela ao alcance de um meio passo. Sem olhar diretamente, eu sabia que Érica me via inteira, como quem lê uma carta aberta, e ainda assim, nada doía. Havia um cuidado difícil de explicar, um pacto silencioso, como se a casa, a torre e a figura no retrato nos vigiassem com uma bênção entre severa e terna. Quando descemos, a chuva tinha virado orvalho pesado. Voltamos pelo pátio em silêncio, e as pedras molhadas refletiam lâmpadas de dentro como estrelas caídas. Na porta, Érica parou, segurou o batente com 2 dedos e disse, quase num sopro: amanhã, se quiser, posso mostrar o jardim de inverno. Rebeca gostava de ficar lá quando as ondas batiam alto. Assenti. A palavra que veio foi simples, curta, mas subiu carregada de sentido. Quero. Ela inclinou o rosto em um gesto mínimo, o mais perto de um sorriso que vi naquela noite, e sumiu pelo corredor.
Fiquei sozinha na entrada, sentindo a casa me medir. Virei para o retrato e tive certeza de que os olhos de Rebeca brilhavam 1 centímetro a mais. Talvez fosse apenas imaginação, ou a lâmpada do hall oscilando. Talvez algum pacto antigo começando a desenhar o próprio contorno. Subi os degraus para o quarto pensando no som do mar dentro de um conchilho, na chave fria, no toque que evitou minha queda. Deitei. O perfume floral retornou. Fechei os olhos. A última imagem que lembrei foi a lanterna apagada emitindo, por um instante, um pulso manso, como se a luz piscasse para mim, como se dissesse: "Você chegou". A noite tinha sido costurada por sonhos difusos, fragmentos de rostos, degraus sem fim, mares revoltos que sussurravam meu nome. Acordei com o sol filtrado pelas cortinas pesadas, dourando o quarto com uma claridade tímida. Por um instante, a mansão parecia apenas uma casa antiga. Bastou pisar no corredor para que a atmosfera retomasse seu peso, lembrando-me de que aquele lugar guardava mais do que memórias. Rebeca ainda rondava os corredores, mesmo sem passos audíveis. Enquanto descia em direção ao jardim de inverno, repassei a promessa da noite anterior. Érica havia mencionado aquele espaço como um refúgio da antiga dona. Havia em suas palavras uma reverência que misturava respeito e saudade, e em mim uma impaciência silenciosa para compreender por que cada detalhe daquela mulher ausente parecia prender minhas próprias costuras. Atravessei corredores onde o papel de parede mostrava sinais de umidade e pequenas rachaduras, como se o tempo tivesse deixado mensagens secretas nas frestas. O cheiro floral, de novo, cada vez mais forte, como se Rebeca tivesse caminhado alguns segundos antes de mim. Se essa história está arrebatando você, não se esqueça de apoiar o canal. Inscreva-se, curta este vídeo, deixe seu comentário sobre o que faria se herdasse um lugar cheio de segredos e compartilhe com alguém que amaria viver essa atmosfera. É esse apoio que mantém os contos vivos e nos aproxima ainda mais. Cheguei ao jardim coberto por vidros altos, manchados pelo sal que o vento trazia do mar. Ali dentro, samambaias, eras e plantas tropicais cresciam como se ignorassem a geografia fria da costa. A luz atravessava o teto de vidro e criava feixes oblíquos que iluminavam partículas suspensas. Ao centro, um banco de ferro pintado de branco e vasos de cerâmica rachada. E apoiada na parede, uma poltrona antiga com almofada de veludo grená. Érica estava lá, sentada, segurando uma xícara de chá fumegante. Os olhos castanhos escuros se ergueram com minha chegada. Achei que fosse demorar mais para acordar, disse, sem surpresa. O sonho não me deixou descansar, era como se alguém me chamasse o tempo todo. Ela assentiu devagar, os lábios curvando-se em um gesto que não era sorriso, mas tampouco frieza. Estendeu a mão, oferecendo outra xícara. Rebeca dizia que as plantas respondiam a quem sabe escutar. Talvez você esteja aprendendo a ouvir cedo demais. O vapor subia em espirais, trazendo um aroma de hortelã e flores secas. Sentei-me no banco de ferro, sentindo o frio do metal atravessar a roupa. Ficamos um instante em silêncio, apenas respirando o mesmo ar que parecia impregnado de lembranças. Você fala dela como se ainda estivesse ao seu lado. E não está? Retrucou Érica com uma serenidade que me desconcertou. Casas, jardins, faróis, tudo retém o que não quer partir. A frase ficou suspensa, como as partículas iluminadas no ar. Eu poderia rir, recusar, chamar de superstição, mas não consegui. O coração batia rápido demais e a lembrança do reflexo no espelho na noite anterior ainda queimava. Ontem, no quarto, hesitei. Achei que vi alguém atrás de mim. Ela não arqueou a sobrancelha, não demonstrou espanto, apenas levou a xícara aos lábios e bebeu. Então viu. O farol escolhe o que mostra. O arrepio me percorreu como vento gélido. Encostei as mãos no banco para não tremer, e por mais assustador que fosse,
Havia algo em mim que desejava esse mistério, como quem deseja uma febre só para sentir o corpo vivo. Érica levantou-se e caminhou até uma mesa pequena de madeira, onde repousava uma caixa de ferro enferrujado. Colocou a chave sobre a tampa e me lançou um olhar carregado de silêncio. Algumas coisas não devem ser abertas cedo, disse, firme. Mas há momentos em que o coração insiste antes da hora. Fiquei imóvel, sem saber se deveria me aproximar. O vento soprou e fez as plantas roçarem umas nas outras, como vozes sussurradas. Levantei, dei 2 passos, mas ela fechou a caixa de repente. Não hoje, declarou. Ainda não é o instante certo. O tom não foi duro, foi protetor, quase maternal, quase cúmplice, quase íntimo. Voltei ao banco, sentindo o calor da bebida me abandonar. Ela retornou à poltrona e recostou-se, cruzando as pernas. A luz atravessava o vidro e iluminava seu rosto de modo desigual, revelando marcas discretas de tempo, mas também uma firmeza que a tornava bela de um jeito grave. Você se sente sozinha? Perguntei, baixinho. Solidão e companhia são palavras que só fazem sentido lá fora, respondeu. Aqui, tudo se mistura. O silêncio caiu de novo, mas dessa vez não era pesado. Era denso, como uma manta. Eu não conseguia tirar os olhos dela, da curva da boca, da maneira como a respiração fazia o peito mover-se, da calma feroz que transmitia. Sentia-me tragada, não apenas pela casa, mas por Érica. Um estalo de vidro quebrou o instante. Uma das janelas cedeu ao vento e o estilhaço voou para o chão. Me levantei de sobressalto, mas Érica permaneceu firme, como se esperasse aquilo. O mar está mais agitado hoje, disse sem se mover. Ele pressente. O quê? Ela pousou a xícara na mesa, ergueu-se e caminhou até a vidraça quebrada. O vento bagunçava seus cabelos, trazendo o cheiro de maresia. Que a casa ganhou nova voz, respondeu, sem me olhar. E que nada será igual a partir de agora. Fiquei sem fala. O coração apertava como se tivesse engolido areia. Quis perguntar o que ela queria dizer com aquilo, mas o som das ondas batendo forte nas pedras me calou. Érica finalmente virou o rosto para mim. O olhar era direto, como uma lâmina. Mas havia algo mais, uma ternura oculta, difícil de esconder. Bianca, disse, e meu nome saiu da boca dela como uma prece. Não tenha medo do que está prestes a sentir. Minha respiração falhou. O mundo pareceu parar por um instante, deixando apenas o som do mar e o peso daquele olhar. Não havia espaço para negar. Eu não sabia ainda o que me aguardava, mas tinha certeza de que no meio da escuridão e da bruma, alguma chama começava a nascer. Passaram-se dias que pareceram marés inteiras. O relógio do salão continuou parado às 3h15, mas dentro de mim algo avançou como navio rompendo brumas. Nos primeiros amanheceres, acordei tateando fronteiras, entre medo e encantamento, entre perda e descoberta. A casa, antes um labirinto, tornou-se mapa íntimo. Cada fresta revelou caminhos que eu não via. Cada sussurro ensinou lições sem palavra. Em mim, a antiga ignorância começou a dissolver-se. A cada noite, um novo contorno nascia. Coragem. O reencontro aconteceu na escada da torre, à luz pálida de um entardecer que não escolheu cor definida. Eu levava a chave âncora no pulso, como se a própria pele dependesse daquele amuleto. Érica apareceu no patamar entre o degrau 15 e o 16, sem ruído, trazendo consigo um manto de silêncio atento. Nossos olhos se reconheceram sem pedido. Sem cerimônia, ela abriu a porta metálica com leveza, e subimos juntas, costurando respirações. 2 linhas paralelas, que aos poucos aceitaram encostar. Lá em cima, o horizonte se repartia entre chumbo e prata. O vento girava o catavento com pressa, e o corpo do farol tremia como animal vivo.
No círculo envidraçado, encostado ao maquinário, Érica tocou a grande lâmpada com a ponta dos dedos, quase devocional. Eu quis perguntar tudo. Por que a casa parecia me escolher? Por que a imagem no espelho piscava? Por que o retrato alterava a luz quando eu passava? Em vez disso, disse o que o peito exigia. Eu a sinto. Ela não fingiu não entender, nem escondeu, nem dramatizou. Apenas assentiu, deixando que as sílabas caíssem com a gravidade certa. Rebeca amava este lugar com uma intensidade que queimava. Quando alguém novo chega e ouve o mar com a mesma ferocidade, a casa acorda. Você a amou? Arrisquei, atravessando um limite invisível. O vento bateu no vidro e espalhou vibração pela sala circular. Érica não recuou. Devolveu-me um olhar que não pedia desculpa, tampouco permissão. De um jeito que não cabe em cartas, disse, firme. E que não terminou quando a areia cobriu a última pegada. Uma onda bateu lá embaixo. A espuma subiu em desenho de renda. Eu, que sempre achei conhecer o contorno das palavras, descobri ali uma gramática diferente. Não havia disputa entre presença e ausência. Havia uma continuidade misteriosa. O amor, naquele farol, parecia não obedecer ao calendário dos vivos. E eu? Ousei, sem esconder tremor. Onde me coloco? Ela respirou fundo, os olhos descendo do horizonte para o meu rosto. Um músculo bateu na mandíbula. Foram segundos enormes. Quando o mar recolhe a maré, deixa marcas. Quando avança, desenha outras. Nada apaga. Respondeu, aproximando meio passo, o suficiente para que o calor da pele me alcançasse. Você não substitui, você acrescenta. As palavras abriram espaço dentro de mim. Senti um alívio que não conhecia, uma permissão que não pedi. O coração, tão acostumado a disputar terreno, ensaiou outro movimento: convivência. O vento, talvez cúmplice, parou um fio apenas para escutar nossas respirações. Clímax não anuncia a hora. Ele chega como tempestade que de súbito encontra a brecha no relevo. A luz da lanterna oscilou e, por um instante, a sala recebeu uma cintilação que não vinha de lâmpada nenhuma. Percorreu os painéis, desceu pelo metal, tocou nossas mãos. Um perfume floral entrou como pessoa. Virei devagar. Ali, entre reflexos, vi. Não com olhos cansados, tampouco com loucura de quem deseja. Vi uma figura delineada por bruma, cabelo solto, vestido leve, aquele azul quase metálico pairando onde os olhos deveriam estar. Rebeca. A presença não era assombro que busca pavor, era saudade em carne de luz. Minha pele estremeceu do calcanhar à nuca. Você voltou, sussurrou Érica, e não sei se a voz era dela, minha ou de todas as coisas. A figura se aproximou sem deslocar ar. Não havia peso, porém existia densidade. Ela parou diante de nós, inclinou o rosto como quem reconhece e pousou sobre mim um olhar que não fere, acolhe. A sensação foi a de uma mão antiga encostando no meu ombro. Não empurrou, não puxou, apenas afirmou presença. As lágrimas vieram sem soluço. Eu, que sempre temi chorar na frente de desconhecidos, chorei na frente de uma história que passou a me incluir. Ela aprova, disse Érica num sorriso que finalmente alcançou os olhos. Entende agora? Entendo. E... temo, confessei. Porém menos. A sala pareceu respirar conosco. O maquinário rangeu como quem concorda. A lâmpada grande, antes muda, emitiu um pulso manso, tão curto quanto um piscar. A bruma recuou 2 passos e, na curvatura do vidro, a silhueta de Rebeca se multiplicou em 3, como lembrança vista por diferentes memórias. Essa multiplicação não dividiu, somou. Há algo, disse Érica, a voz retomando corda firme, que você precisa saber antes que a casa fale mais alto do que nós.
Esperei. O peito sustentou a nota. Quando Rebeca partiu, deixou bilhetes espalhados. Só um. Ela pediu que fosse entregue quando outra moradora conseguisse ouvir o que a espuma diz. Nunca encontrei quem servisse à exigência. Até você entrar nesta porta. Esse até você abriu chão sobre meus pés. Uma vertigem doce, quase alegria, quase medo, quase destino. Descemos. Na biblioteca, Érica retirou do fundo de um volume grosso, Rotas e Lanternas do Atlântico, um envelope selado com cera azul. O lacre trazia uma âncora, o mesmo símbolo que eu trazia ao bolso. Tremi, sem disfarçar. Ela não me apressou, colocou o envelope na mesa e esperou como espera quem respeita ritos. Sentei. O papel tinha odor de sal e tinta antiga. Rompi o selo. Dentro, 2 folhas. A primeira, em poucas linhas, começou assim: Se você escuta a espuma, não é recém-chegada, é retornante. O resto parecia escrita para meu tempo, não para um futuro qualquer. Falava de acolher presenças que não competem, de aceitar que o farol não pertence a uma só vida, de entender que amor amplo não diminui ninguém. Que a nova guardiã não tema amar quem cuida da casa que eu amei. Assinava R. Guardiã? Sussurrei, a garganta seca. Érica sorriu sem ironia. És plano, explicou. Pode chamar de moradora, dona, herdeira. Aqui, guardiã costuma servir melhor. A segunda folha trazia algo que me fez prender o ar. Um desenho simples do corredor do retrato, com anotações nas margens, indicando um painel móvel. Ao lado, 3 palavras: atrás do azul. Érica levantou a cabeça, surpresa genuína. Eu nunca vi isso, admitiu, e um brilho inquieto passou nos olhos. Não sabia do painel. Fomos. O corredor estava banhado por uma luz vespertina que deixava o rosto pintado de Rebeca quase vivo. Toquei a moldura. Não cedeu. Deslizei a mão pela madeira, busquei fendas. Lembrei do peso da âncora no bolso. Encostei a ponta metálica no canto inferior, onde a madeira aparentava uma marca mínima. O encaixe aconteceu sem esforço. Um clique abafado respondeu. A moldura moveu-se alguns centímetros, revelando um vazio estreito. Dentro, um estojo de couro e um maço de papéis amarrados por fita escura. O estojo guardava um pingente simples, ovalado, com vidro transparente de um lado e marfim do outro. Dentro do vidro, uma pétala prensada. No marfim, gravada a mesma âncora. Os papéis reuniam fragmentos, trechos de diário, marcas de vento, pequenos mapas, declarações curtas. Uma frase me parou como um muro. O amor que me escolheu tem mãos firmes e olhos castanhos. Chegara antes mesmo de eu saber. Embaixo, a letra voltava. E se um dia outra mulher ouvir o farol, confie em Érica. Ela leu junto comigo. Não fugiu do passado, tampouco se escondeu dele. Por instinto, alcancei sua mão. O toque foi natural, inevitável, simples. Não era gesto de posse, era reconhecimento. Um feixe de sol atravessou o vitral e riscou nossas peles com ouro. Em mim, algo assentou. Não um final, mas um pouso. A noite seguinte trocou trovões por névoa espessa. Ficamos no jardim de inverno, velas acesas, as plantas desenhando sombras sobre o piso. Érica contou histórias, sem maquiagem, como encontrou Rebeca ainda moça, como lutaram pela manutenção do farol quando autoridades queriam fechá-lo, como as tempestades ensinaram paciência, como as perdas pediram reinvenções. Eu falei do meu antes, uma vida corrida, vínculos rasos, uma herança que caiu sobre mim como onda gelada, e paradoxalmente me devolveu calor. Enquanto falávamos, o perfume floral ia e vinha, como convidada que circula entre cômodos.
Você não me pergunta se eu posso amar de novo, observou Érica, depois de um tempo, quase rindo de si mesma. Eu não peço de novo, peço também. Ela fechou os olhos por um segundo longo. Quando abriu, havia uma doçura nova ali. Não resta dúvida. A casa escutava. A torre talvez também. Um vento mínimo passou pelos vidros, a vela do centro curvou a chama sem apagar. Não fizemos promessas que pesam mais do que suportam. Apenas deixamos as mãos encontrarem caminho. Um toque de dedos, um encostar de ombros, a respiração se ajustando, os olhos dizendo o que não cabia na voz. O mundo lá fora continuou ruidoso. Ali dentro, a música ficou nítida. Pela primeira vez desde que cheguei, o relógio parado não me incomodava. Simbolizava uma licença. Dentro daquele perímetro, o tempo corria por regras próprias. Alguns dias depois, o mar acalmou o passo. A claridade devolveu cor às pedras. Eu passei a percorrer a praia ao amanhecer e descobri que conchas pequenas se acumulam onde ninguém olha. Coletei algumas, levei para a biblioteca e as organizei em linhas sobre a mesa como se fossem sílabas de uma língua antiga. Érica chegou por trás, acompanhou o arranjo, ajustou o intervalo e sorriu com um canto de boca. Sem dizer nada, criamos um alfabeto que só nós duas entendíamos. Numa madrugada de vento sul, o farol pediu luz. Subimos correndo. Sabíamos o ritual, conhecíamos os botões e o tempo de aquecimento. A lâmpada abriu o feixe, varreu as ondas, riscou a neblina. O brilho atravessou o vidro e acendeu nossos rostos como se estivéssemos diante de um altar. E foi ali, nessa claridade quase sagrada, que compreendi a dimensão do que me tornara. Parte de uma vigília. Guardiã, sim, mas também guardada. Amada por algo que não cabe em uma pessoa só, porém encontra abrigo numa relação concreta. De olhos castanhos e mãos firmes. Ao meu lado, Érica apertou meus dedos sem pedir palavra. A chance de fugir, se existiu, passou sem deixar vontade. Haverá tempestades novas, sei. Virão autoridades com papéis carimbados, virão pescadores pedindo socorro, virão noites de silêncio duro. Haverá ciúmes, sombras, memórias que doem. Rebeca continuará sendo presença que não ocupa espaço, mas ocupa gesto. Eu aceitarei aprender devagar, tropeçar no degrau 15 quando esquecer que ele exige respeito, acender velas em dias em que faltarem respostas. O que importa é que ao encostar a cabeça no ombro de Érica, o peito encontra lugar. O farol que não pertence a uma só vida, reconhece quando a luz de dentro aprende a girar. E se você sentiu o chamado dessa história, se o mar sussurrou algo aí dentro, ajude a manter esse farol aceso. Inscreva-se no canal Contos Sáficos, curta este episódio final, comente o que mais tocou seu coração e compartilhe com quem ama narrativas românticas e sombrias. Assim, novas guardiãs encontram caminho e nossas luzes continuam varrendo a neblina.